Boa noite. Olá. Olá, presidente Ricardo Coimbra. Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live do Corecon Ceará, dando continuidade à nossa programação. Queria dar boa noite a todos, agradecer aí a presença do pessoal que está entrando. Desde a semana passada, o Corecon Ceará tá dando seguimento ao seu programa de lives, às terças e quintas, às 18 horas. E nesse novo bloco, né, nós estamos focando agora no futuro, né, na retomada da economia e na economia pós-crise. E, portanto, nós já tivemos vários debates sobre o impacto da pandemia na crise, os efeitos da crise, as medidas econômicas, desde a política monetária, política fiscal, as medidas de proteção social. E a gente sabe que nós estamos no pico agudo da crise, lamentavelmente, com esse desafio, né, de tantas mortes e também, ao mesmo tempo, tantas pessoas sem poder trabalhar, né? Então, onde a economia e a saúde seguem juntos e tem que se autoalimentar para que uma possa conseguir superar a outra. E nesse momento, nós estamos começando essa discussão do pós-crise, né? Construir a nossa economia. Que lições nós estamos aprendendo, como trabalhar a recuperação dessa economia, tanto nesse período da crise aguda, o que é possível fazer, como também após o isolamento social, na retomada, que economia nós vamos ter, como recuperar a economia de uma forma mais includente. E daí nós essa semana estamos focando na temática da economia solidária. Então nós vamos convidar a nossa palestrante, o nosso convidado especial hoje, a professora doutora Elza Braga. Ela é professora aposentada da UFC, socióloga e que é bastante estudiosa desse tema. Já orientou várias lives, várias teses na universidade, é militante também, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, do Fórum Cearense e também da Rede Cearense de Economia Solidária. Vou aqui convidar a professora Elza a entrar na nossa tela. Só um instantinho, pessoal. Estamos aguardando a entrada da professora Elza Braga. A professora Elza Braga deve estar entrando, só um instantinho. Vamos ver. Ainda não entrou. Só um minutinho que a gente vai aguardar aqui. Ver o que é que está acontecendo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Talvez ela esteja no outro. No outro. Vou chamar aqui a Lia. Estou chamando aí pelo celular da. Vamos aguardar aí. Só um instantinho. Não sei o que está havendo. Opa. Pois é, eu não estou conseguindo. Vou entrar de novo.
Lia, celular da Elza ou o seu? Que eu tenho que entrar. Que eu já chamei os dois. Chamando da Elza. Chamei o da Elza, Lia. Só um instantinho, pessoal. Algum problema lá. Aqui está dizendo, aguardando Elza Maria Franco Braga. Vamos ver o que aconteceu. Desirê Mota entrou, querida Desirê. Bem, não tô, a Elza não estão conseguindo entrar. Vamos ver se a gente entra de outra forma, Elza. O que é que está acontecendo? Vou ligar para ela para ver o que é que está acontecendo. Lia, eu já adicionei sua mãe. É para adicionar você ou ela? Pois eu já adicionei. Veja aí com ela, ela tem que entrar. Aqui está dando aguardando. Ok, vamos ver. Eu já adicionei Elza Maria Franco Braga. Só um minutinho, pessoal, que a professora Elza está entrando. Enquanto isso, não sei o que está acontecendo. Alô, Lia? Então, Lia, eu chamo quem? O seu ou o dela? Alô, Lia, eu estou chamando o celular da Elza Braga. Pronto. Pronto, pronto. Pronto. Doutora Elza Braga, é um prazer. É É um um prazer prazer. Mãe, calma, ter aqui. devagarzinho. A gente já teve a experiência de trabalhar junto. Eu queria agradecer aí a sua presença para esse debate. A professora Elza tem uma experiência muito grande. Já tinha introduzido aqui o seu currículo, né? Então, eu vou fazer só uma pergunta instigadora aqui, o nosso foco, professora. O É som um está bom, prazer. pessoal? Estão me ouvindo? Trabalhar junto, queria agradecer aí a sua presença para esse debate. Está dando eco, né? Conselheiro Vicente Ferre está entrando, Adelaide Prata. Vamos ajustar aqui o som. O que é que está acontecendo? Elza, você está me Alô? escutando? Estou escutando, estou escutando. Você está me escutando? Sim. Então eu posso começar? É, está havendo um delay, está havendo um pouco no som, como se fosse um eco. Eu não sei se tem alguma coisa aí ligada com o seu celular. Desliga esse ali. Pode separar um Ela celular disse ou que está algum tendo equipamento. eco. Desliga. Alô? Pronto, Melhorou? Melhorou agora? melhorou. Estava havendo um eco. E a imagem também? Tá ótimo, tá. Então, professora Elza, o nosso desafio, né? O nosso tema é economia solidária. A gente tem pessoas aqui, não necessariamente conhecem a abordagem teórica da economia solidária, as experiências, e, sobretudo, a gente quer debater como ampliar o espaço da economia solidária
nessa crise e no pós-crise, né? Esse é o nosso grande desafio. Então, eu passo a palavra para você dar início aí à sua fala. Inicialmente, eu quero agradecer o Corecon e agradecer também a Silvana pelo convite, até porque essa é uma temática que me apaixona muito, né? Pelos motivos que você já falou. Eu ministrei muito tempo aulas sobre políticas públicas, Estado, políticas públicas, e, em alguns momentos a economia solidária teve um foco especial, e hoje eu vou poder trocar ideias, discutir com a Silvana e também com o público sobre essa temática. A temática da economia solidária é uma temática muito instigante, porque é uma forma diferente de economia e de sociabilidade também. A economia solidária, ela recebe várias denominações, economia social, socioeconomia solidária, mas, enfim, o objetivo dela é construir uma articulação das atividades produtivas, de serviços, de crédito, de finanças solidárias, de trocas, de comércio, consumo solidário e justo. Então, é uma economia que ela se diferencia radicalmente da economia capitalista, embora que ela esteja inserida no capitalismo. Ela tem uma organização bastante horizontalizada, né? Porque a relação de patrão e empregado não se coloca. Todos os que fazem parte do empreendimento solidário, todos eles produzem, devem comercializar, devem estruturar a produção, devem se capacitar para tal, porque a economia solidária envolve a construção de valores também. Valores que nem sempre estão presentes na economia, né, que não estão presentes na economia capitalista. Por exemplo, a solidariedade é o foco principal da economia solidária. Mas a solidariedade acompanhada também da ajuda mútua, do empreendedorismo, da autonomia, todos esses valores são cultivados na economia solidária. Porque o importante não é só a economia, mas também construir novas relações na sociedade, não é? Onde não exista aquela figura do explorado e do explorador, do que manda e do que obedece. Então, a economia solidária, na realidade, é um novo paradigma, né? E quando a gente fala de um novo paradigma, a gente está falando também da destruição de um novo paradigma, né? Logicamente que isso não é a curto prazo, mas é uma forma de sociabilidade que se pretende criar, né? E sobre isso, eu queria só falar, que ia haver o encontro em abril, a economia de Francisco, congregando juventudes do mundo inteiro, e esse grande encontro que iria acontecer em abril foi cancelado por conta da pandemia, sobretudo porque o encontro seria em Assis, na Itália, né? Então, ou seja, esse encontro que foi adiado para novembro, oxalá aconteça, ele vai trabalhar internacionalmente com a juventude nessa perspectiva e, sobretudo, voltada para economistas, mas também de outras formações. Mas o foco maior são os economistas, para que eles passem a ter uma outra visão de mundo, uma outra visão de produção e uma nova visão de construção de riqueza, de trabalho, de sociabilidade, etc. A economia solidária, ela surgiu em vários países, na Índia, na Europa, e eu vou falar, o meu primeiro ponto, que eu terminei de falar agora, é o que é economia solidária. São essas formas de organização da produção, de construção de novas relações sociais no mundo do trabalho, né? E isso acontece... Uma interrupção rápida, uma parte. Pelo que você está dizendo, e a gente tem estudado, a economia solidária também é muito focada no trabalho libertário, no trabalho digno, né? E não necessariamente só no lucro. Então, são formas de
de ocupação e trabalho mais dignas. Também, por isso essa relação entre a economia e a sociologia, né? E a economia do trabalho. É, correto, né? Porque a gente sabe que o capitalismo está numa fase onde a questão do emprego cada vez mais é um entrave para inserção, sobretudo de alguns setores sociais mais excluídos, né? Então, a economia solidária, ela é uma perspectiva de inserção social, de promoção social e de respeito à pessoa humana, e o trabalho tem uma centralidade na realização humana. Não só a centralidade porque, através do trabalho, você conquista uma vida digna, mas também porque o trabalho, ela enaltece o homem, né? Ela cria toda uma autoestima que é fundamental para que os indivíduos se situem na sociedade de cabeça erguida, com autonomia, etc. Então, a economia solidária, ela surge em vários países, com várias especificidades, e agora eu vou falar especificamente no Brasil. A economia solidária surge no comecinho de 80, enquanto movimento nacional, e ela surge de forma que vale a pena destacar, ela surge no Ceará, na cidade de Fortaleza. Os primeiros experimentos de economia solidária do Brasil se dão através da Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras. Isso em 1989. Então, os empreendimentos começaram a surgir naquele espaço, um bairro com extrema pobreza, né? E por ocasião do primeiro Fórum Social Mundial, essa temática foi levada para o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. E aí, um conjunto de especialistas, um conjunto de estudiosos, militantes, líderes comunitários, líderes vinculados ao associativismo, ao cooperativismo, participaram. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar dessa primeira reunião do primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em 2001. Então, aí se construiu toda uma plataforma de luta, né, uma agenda social, para que a economia solidária pudesse se espraiar pelo Brasil, para todos os estados. Então, as ONGs presentes, as organizações ligadas à Igreja Católica, criou toda uma agenda, e essa agenda foi pouco a pouco sendo tocada por uma coordenação, né? E logo em seguida se deu a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e que o Fórum foi organizando todo esse trabalho da economia solidária no Brasil. O Fórum, ele se organiza a partir de uma base territorial, né, do espaço do território, e esse território é o território local, território municipal, estadual, macro-regional, né, e até chegar à instância nacional, que a atividade do Fórum é fazer essa articulação, fortalecer o movimento da economia solidária a partir da base, né? Hoje em dia, existem 160 fóruns municipais, microrregionais e estaduais, envolvendo cerca de 3 mil empreendimentos de economia solidária, 500 entidades de assessoria, 12 governos estaduais e 200 municípios pela rede de gestores em economia solidária, né? Então, em 2000 eu não estou lembrando agora quando foi que ocorreu a primeira conferência de economia solidária, eu acho que foi 2004, né? Aconteceu a primeira conferência. Secretaria Nacional de Economia Solidária, que foi até o professor Paul Singer, né? Que foi o primeiro. Exatamente. 2003. 2003 foi criado a SENAS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e a conferência foi puxada pelas lideranças de base, mas também pela a secretaria que era vinculada ao Ministério do Trabalho, né? Então, o Paul Singer foi o grande teórico, o grande animador, o grande militante da economia solidária. Outras pessoas colaboraram, a gente tem
teóricos que trabalharam tanto aqui como em outros países, o Coraggio da Argentina, temos também o Ladislau Bal, a Dagnino, temos a Vera Teles, vários outros E teóricos que várias trabalham nessa incubadoras perspectiva. universitárias, né, foram implantadas É, nas universidades. porque aí tem esse lance, né, da prática social e da reflexão sobre a prática. As universidades, elas, elas criaram, se instituiu nas universidades, tanto públicas como privadas, as incubadoras de as incubadoras de cooperativas de empreendimentos solidários. Então, com isso, essa temática se adentrou da universidade sob a forma de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, hoje em dia já existe uma produção significativa de teses, de dissertações de tese de doutorado, dissertações de mestrado, de monografias, né? E isso vem enriquecendo a relação teoria-prática, né? Porque é importante a teorização, mas uma teorização que reflete sobre um real. Então, isso Professor vem Gabriel de Salvador está aqui na nossa live também, é um estudioso da economia solidária. certo, que bom, né? Então, nessa perspectiva, a economia social, a economia solidária foi ganhando um dinamismo bastante significativo, né? Com seus altos e baixos, né? Com seus impasses, né? Porque nem todos os gestores públicos implantaram nos seus estados, nos seus municípios, uma institucionalidade para abrigar a economia solidária. Então, em alguns estados e alguns municípios, nós já temos o conselho estruturado, né? Já temos todo um lugar institucional para a economia solidária. Mas mesmo assim, e mesmo com o desmantelamento a partir do governo Temer, da Senais e de o apoio financeiro que existia através de editais públicos, através de bancos, o Banco do Nordeste, o BNDES, foram instituições que apoiaram os empreendimentos solidários. Mesmo assim, nesse momento de crise, a gente vê que a economia solidária se sustenta com suas debilidades, mas se mantém viva e atuante, né? E nesse sentido, a gente vale destacar e vale destacar também que as redes sociais têm um papel fundamental para garantir a sustentabilidade da economia solidária. Quando a gente vê empreendimentos mais exitosos, é porque tem uma rede forte por trás, articulando produção, consumo, para que aqueles empreendedores sempre estejam motivados com as condições mínimas de trabalho para realizar a sua produção e a sua comercialização. Então, aqui no Ceará, a gente, além do Banco Palmas, que é uma referência, nós temos vários empreendimentos solidários. A Silvana mesmo coordenou um projeto muito interessante em Sobral, onde nós atuamos durante 3 anos e vários empreendimentos, mesmo depois que o IAD, que foi a instituição coordenadora desse projeto, saiu, vários empreendimentos continuam funcionando, destacando a Feira da Economia Solidária, uma feira semanal que acontece, o Grupo das Mulheres pela Gastronomia, que são mulheres que produzem alimentos, são os artesanatos da região, de todo o município de Sobral, que ainda também tem demonstrado dinamismo. Então, o que a gente vê é que a economia solidária, ela tem uma base sólida, que precisa de investimento permanente. Se a grande indústria precisa de injeção de recursos, imagina a economia solidária, que é uma economia que é muito vulnerável, que reúne pessoas com baixo nível de vulnerabilidade, com alto nível de vulnerabilidade. Então, a questão da formação tem uma centralidade muito grande. Essa formação continuada, não é? Para que os empreendedores e empreendedoras vejam a importância dessa economia como um locus de realização humana, né? E aqui no Ceará, além o grande desafio é a comercialização, não é?
Porque essas pessoas, esses grupos, eles sabem produzir, né? Seja artesanato, seja costura, seja gastronomia, seja outros serviços, e eles lutam por um espaço de comercialização, de acesso a mercados. Então, é fundamental. E no momento de crise como esse, né? Como que a gente pode, né, ativar ou apoiar, ou como é que eles estão se virando, esses grupos, e como que a gente pode realmente apoiar e que experiências podem ser aproveitadas. Você lembrou muito bem, Silvana, esse gargalo da comercialização. E aí a gente, sobre isso, o que eu tenho a dizer também é que a economia solidária do governo Lula, ela se aproximou muito da agricultura familiar, por causa de vários programas que instigaram essa articulação. Por exemplo, pode se destacar o programa, o PAA, Programa de Agricultura Familiar, de aquisição da Aquisição. agricultura familiar, o, o próprio programa de agroecologia, as feiras que foram Da merenda bastante escolar também, estimuladas, a compra da a merenda. aquisição de pelo menos 30% de alimentos locais para a merenda escolar. Então, todas essas atividades, elas aproximaram muito e fizeram com que a economia solidária se espraiasse mais também pelo meio rural, não só pelo meio urbano. Além da produção de artesanato, de roupas, de alimentos, né, beneficiamento de alimentos e tudo. Então, foi uma questão importante. E hoje nós temos várias experiências. Além do Banco Palmas, nós temos a experiência do Banco Paju, do banco da região de Itauá, não é? A própria rede de A socioeconomia rede solidária, cearense, que tem a vários rede grupos. cearense, Pronto. ela é regionalizada, ela tem os grupos no Cariri, no Vale do Curu, Caririaçu, Sobral, Baturité. Tem vários grupos que, durante os planejamentos da rede, que eu sempre estou, frequentemente eu participo, vem toda essa representação do Estado através desses territórios, dos vários territórios. Não todos estão estruturados, mas pelo menos 6 ou 7 territórios atualmente estão atuantes nessa perspectiva de criar essa rede cearense de socioeconomia solidária. E sobre o terceiro ponto, que você me instigou a falar, né, que vai ser um ponto mais dialogado, onde você também vai agregar seus conhecimentos sobre esse assunto, a gente vê que a própria pandemia, essa própria crise, né, configurada pela pandemia e também pela a própria crise do governo, a gente vê que a economia solidária está procurando se reinventar, né? Eu, por exemplo, eu estou comprando direto da agricultura familiar, através ou da rede do MST, através da comercialização realizada através do Centro de Formação Frei Humberto, ou da feira do CETRA, que é uma ONG, né, que comercializa também, que é uma feira da agricultura familiar e da economia solidária, onde a gente nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo os pedidos todos online, através da internet, e eles estão com serviço de entrega em domicílio, né? Então, agora mesmo, por ocasião do Dia das Mães, eu verifiquei, através de grupos produtivos, várias mulheres produzindo pequenas lembranças para as mães, de grupos, sobretudo de mulheres da economia solidária, né? Então, Professora, está entrando aqui a Conceição Faena, que trabalha com grupos de mulheres, grupos solidários na Residência Minha Casa Minha Vida, na produção de sabão ecológico, de roupas de academia, estão tentando fazer as máscaras também. Está entrando aqui a Ana Luísa Costa Lima também, que trabalha com grupos de artesãs,
né? Está falando também do meu da cooperativa Bodega. Enfim, então, algumas pessoas estão aqui também contribuindo, eu só estou mencionando, mas realmente nesse momento de crise é que a gente começa a dar valor que esses grupos existem, né? E podem trabalhar e atender necessidades da demanda de consumo da população, não é? Exatamente. Eu acho que. E outra coisa também que eu vi no conjunto do Minha Casa Minha Vida, Palmeiras, parece, a Alameda das Palmeiras, eu vi um grupo de mulheres que estão produzindo para o consumo de mulheres que estão tendo que sair para trabalhar e que essas mulheres estão produzindo alimentos, refeições para os filhos que estão em casa e para as pessoas idosas que também estão em casa. Então, a gente ainda não tem, não é, Silvana, um levantamento dessas várias experiências nesse contexto atual. Mas eu acredito que essas sejam algumas delas, né? Eu acho que há uma riqueza muito maior que ainda nem foi levantada e que são importantes para a gente olhar para o futuro, né? Para a gente se articular para que essas experiências sejam realmente reestruturadas de uma forma mais orgânica, né? Com apoios governamentais, com financiamentos, para que elas possam se reinventar nessa conjuntura, né? Porque a gente sabe que determinados setores populacionais, para se inserir no mundo do trabalho, tem muitas dificuldades, né? Então, esses contextos mais periféricos, a economia solidária é uma luz no fundo do túnel para essas famílias, né? Para essas mulheres, para esses homens que têm habilidades para o trabalho e que precisam de um suporte básico em termos de formação, em termos de financiamento, para que os seus empreendimentos possam prosperar. Isso. Professora, também assim, vamos só fazer aqui uma diferenciação. Quando a gente chama empreendedorismo popular, né, aquele empreendedorismo individual, autônomo, a feira, são os ambulantes, etc., eles lutam pela sobrevivência. Mas quando a gente está falando em economia solidária, são grupos de pessoas, grupos de empreendedores que se juntam, né, de vizinhos, que se juntam para produzir algo, para comercializar algo. É uma coisa muito mais forte, mais profunda do que o empreendedorismo individual, isolado, cada um por si, não é isso? Esse empreendedorismo da economia solidária é um empreendedorismo que tem uma base comunitária, né? São pessoas que se agregam, que têm Dentro do nomes, que têm território. histórias, dentro de um território, de um bairro, de uma comunidade, né? Ou quando eles vão se consolidando, eles vão espraiando, né? Seus laços, né? Já existem várias experiências, sobretudo no Nordeste, né? Que, que são referências. Por exemplo, a própria ASA, a Articulação do Semiárido, tem experiências muito interessantes na área de beneficiamento de frutas, né? Então, são comunidades que já estão para além da produção dos alimentos sem ser processados, né? Já produzem, por exemplo, conservas, doces, bolos e comercializam nas feiras e também para a merenda escolar. Então, há uma multiplicidade de experiências, Boleiras, né? biscoitos, polpas de fruta, doces, É, geleia, são vários é, tipos de produtos. é. E essa perspectiva do coletivo, né, é que dá essa sustentabilidade, porque o empreendimento isolado, ele pode até prosperar por um tempo, então, mas essa argamassa do coletivo é que propicia essa sustentabilidade, porque a É. ajuda mútua atua muito nessa perspectiva, né? A Uhum. solidariedade, que é o pilar principal. Outra pergunta que está aparecendo aqui, né, nem pergunta, comentário, porque nós temos grupos produtivos informais, não é?
que são esses mais incipientes, mas nós temos associações que emitem nota fiscal, né? Que já são mais organizadas, como temos cooperativas, principalmente no meio rural, que estão comercializando leite, estão comercializando alimentos. O secretário de Assis Diniz esteve aqui conosco numa uma live e ele mostrou todo o trabalho, e com o apoio, inclusive, do governo do Estado, de organização e comercialização dessas cooperativas, que isso também é economia solidária. É, necessariamente as cooperativas, elas atuam nessa perspectiva, né? Por exemplo, uma rede que está bastante atuante agora nessa época de pandemia é uma cooperativa que eu até não conhecia, Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis, né? Que eles estão divulgando pela internet a lista de produtos que estão sendo comercializados, também recebem encomendas via internet e também entregam. E eles comercializam hortaliças, hortigranjeiros, comercializam doces, então, são coisas recentíssimas, né? O próprio portal dos orgânicos, né? A ADAL, que também é uma outra vertente da economia agroecológica. Então, são experiências que estão prosperando, né? Com dificuldades, sim, com desafios, sim, né? Mas que eu acho que do futuro... A colega está perguntando se tem apoio do governo do Estado, como é que estão essas políticas, se... É isso aí. Eu posso também tentar responder, Olha, mas a professora. eu respondo, mas você complementa também. Eu acho que o governo do Estado poderia fazer mais pela economia solidária, né? A gente ainda não tem uma política, a economia solidária ainda não é uma política estruturada, né, que tem um lugar institucional. Uma parte está na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, outra parte está na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, que agora até mudou de nome, eu não sei nem qual é o nome correto, né? Mas tem a questão da produção artesanal, que é separado, entendeu? Ou seja, são instâncias compartimentalizadas sem uma coordenação mais geral. Inclusive, eu tive vários diálogos com a Secretaria do Desenvolvimento Social e com a própria SDA, mostrando que o Ceará tem através do Fundo de Combate à Pobreza, que inclusive você, quando era secretária, abriu um edital, lembra? Que eu estava no CONSEA e a gente dialogou muito com relação a por que é que o Fundo de Combate à Pobreza não chega aos mais pobres. Ele chega, a gente sabe que é um volume de recurso grande, que muitas vezes não consegue gastar todo no ano em curso, fica um resíduo para o ano seguinte. A gente sabe que parte desses recursos são utilizados em contrapartida dos projetos que o governo do Estado encaminha para os órgãos federais, mas a gente sabe que ainda tem muito recurso que poderia ser utilizado através de editais públicos, né? Ou de editais públicos, porque é uma coisa mais democrática, né? Mas agora o edital público tem a desvantagem que ele não tem continuidade, né? A gente tem que pensar em formas de financiamento mais continuados. Né? A questão também é que a economia solidária ela tem muito pé territorial, né? Naquele território. E o território que tem um DNA, uma vocação de produção. Mas ele tem várias atividades, pode estar na atividade agrícola, na atividade da cultura, né? Do artesanato, na atividade também, por exemplo, da inclusão produtiva, na outra secretaria de desenvolvimento social que cuida do Bolsa Família, pode ser uma estratégia de inclusão.
pode ser uma estratégia de desenvolvimento econômico rural. Então, e tem vários níveis de organização da economia solidária. Então, é isso que a gente acha que não está bem estruturado no nível do governo do Estado e nem da prefeitura, essas iniciativas que possam ter uma estruturação maior da economia solidária no nosso Estado. Então, voltando para o tema da crise, nós estamos numa crise precisando ativar esses empreendedores, essa economia, não é? E, e a gente sabe também que é uma grande discussão, a economia solidária é coisa de pobre, não necessariamente. A minha tese de doutorado, ela prova a viabilidade dos empreendimentos econômicos solidários de vários tipos e tamanhos, né? Agora, é necessária essa articulação da política pública, das compras governamentais, porque o governo poderia estar comprando coisas da economia solidária se articulando, como é o exemplo da merenda, mas também no setor urbano, não é? Se é para comprar os sopões, se é para comprar as fraldas, se é para comprar as máscaras e outros produtos de limpeza, poderia estar comprando da economia solidária, que é uma das formas de ajudar. Não precisa ser doação, é articulação. Exatamente. E a E aí questão dos canais tem, de financiamento também. Aí não é o governo, mas tem o Banco do Nordeste, tem os fundos rotativos solidários, né, que poderiam também ser apoiados para estar financiando o capital de giro desses pequenos negócios solidários. tem muita potencialidade. Por exemplo, eu visitei no Rio Grande do Sul experiências muito interessantes de mulheres costureiras que produziam batas, várias vestimentas, várias lençóis, fronhas para os hospitais. Então, eu conheci essa experiência, uma experiência muito inovadora, muito positiva, né? E que tantas mulheres que costuravam tiravam proveito dessa experiência, como o próprio governo do estado, porque eles terminavam adquirindo produtos mais baratos do que o que era produzido pela grande indústria, né? Também, por exemplo, eu visitei em Belo Horizonte atividades ligadas às escolas. Além de produzir mulheres que apoiavam a merenda escolar, homens que trabalhavam nos reparos das carteiras, etc. e tal. Então, essas atividades é que dão uma sustentabilidade, porque são atividades permanentes, né? Alguns empreendimentos solidários eram adotados por instituições públicas, né? Então, isso é que gera essa sustentabilidade que a gente almeja, né? E a questão do financiamento, né? Das finanças solidárias, né? Tanto por parte da institucionalidade como por parte dos empreendedores. Certo. Então, professora, nós estamos assim um pouco chegando ao fim da nossa live, mas eu acho que a gente vai voltar agora para a nossa reflexão teórica, não é? O nosso desafio de construir uma nova economia, olha, com esse foco do trabalho, da renda, das comunidades mais pobres, da capacidade de produzir, de consumir, porque a economia vai estar em crise, as pessoas não vão ter trabalho. A economia formal, de carteira assinada, fábrica, essa economia aí vai estar bastante reduzida, né? Então, é necessário que a gente comece já a construir a partir no momento de crise, ela surge como uma oportunidade, sim, até de sustentação das famílias. Mas é preciso estruturar essa nova economia solidária, é preciso que o poder público entre também estruturando essa nova economia e que a gente possa, através dos economistas, dos sociólogos, das universidades, das lideranças, realmente fazer esse novo pacto, né, social com novos padrões de consumo também, porque na crise o consumo vai também mudar de bens supérfluos para bens mais de primeira necessidade mesmo, mais saudáveis, né? Uma economia mais. Nem falando da economia verde circular, porque a economia solidária também ela tem como princípio a sustentabilidade ambiental, né? Ela, É ela muito busca essa importante essa. não É, é produzir e qualquer coisa, agrotóxico,
e qualquer uma É. alimentação saudável, né? E outra coisa, Silvana, envolver os povos e as comunidades tradicionais. Né? A gente está vendo com a pandemia, porque se fala que a pandemia atinge a todos, mas ele atinge a todos de forma diferenciada. A gente sabe que os indígenas, os quilombolas, os negros, os pescadores, né? Eles, eles, não é tão democrática a pandemia como se diz, né? Ou Uhum. seja, tanto que a gente está vendo que no Ceará as pessoas que mais têm morrido são as pessoas mais vulneráveis, mais pobres e que estão na periferia. Então, aproximar a produção e o consumo, criando círculos curtos de produção, entendeu? A produção local, abastecendo o município, a comunidade, não é? A produção que a gente viu tanto em Sobral, por exemplo, produção de vassouras, a produção de detergentes, sendo comercializado na própria comunidade, a comunidade apoiando e as prefeituras também apoiando. Então, dá um salto de qualidade muito interessante do ponto de vista dessa sustentabilidade que tem que ser reinventada, né? Porque a gente viu que a questão da globalização, ela apresenta seus limites, né? Ou seja, a gente, com a expansão do capitalismo, com a financiarização, né? Com a valorização é, é, do aspecto da especulação financeira, também está entrando em colapso o próprio capitalismo. A gente tem que aproveitar a crise, né, essa crise da pandemia, para passar a construir novos valores, né, e ter uma visão mais humanística, né, e que essa diferença social, essa desigualdade social, ela tem limites, né? Por exemplo, voltando superando essa fase mais aguda da pandemia, o consumo não vai ser o mesmo. E a gente sabe que é importante expandir a produção, mas é importante também quebrar esse circuito da concentração de renda, né? Fazer com que o Brasil tem uma vantagem que todos os teóricos falam. O Brasil tem um consumo, uma população que pode, com um pouco de distribuição de renda, pode valorizar muito mais o comércio interno, que é um comércio mais seguro. Se as pessoas têm o maior poder aquisitivo, as pessoas vão consumir muito mais do que consumiam. A gente viu com o avanço do Bolsa Família, que foram migalhas, foram apoios muito insignificantes. O Bolsa Família, o benefício básico máximo hoje em dia não chega a R$ 300, oscila entre 70 e R$ 280. E mesmo assim a gente viu a expansão que houve nos municípios do ponto de vista da proliferação dos supermercados, das lojas, etc. e tal. Então, a gente tem que pensar numa perspectiva de desconcentrar a renda e inserir essas populações em outras atividades econômicas que não as tipicamente capitalistas. Sim, professora, muito bem. Eu acho que também a gente não pode esquecer que a economia solidária ela é prima irmã da teoria do desenvolvimento econômico local. É no território, o efeito multiplicador da renda, do consumo. Então, se você compra ali no bairro, e isso está acontecendo agora na crise, né? Os mercadinhos locais comprando as cestas básicas, as pessoas comprando no seu local de trabalho, gerando um efeito multiplicador da moeda local. Outro exemplo que eu queria dar também é toda a cadeia produtiva da coleta seletiva, né? Da coleta seletiva dos resíduos sólidos, que pode ser aproveitado e também ser feito pela comunidade, se houvesse essa articulação, né? Nos residenciais Sim. Minha Casa Minha Vida, as mulheres estão produzindo sabão feito com óleo residual de cozinha, né? Uma coisa super fácil de produzir, estão vendendo, e o sabão higieniza. Então, são esse tipo de experiência que está acontecendo, e a gente vai falar mais delas na próxima live, mas
Isso é economia solidária e é economia local, também do desenvolvimento local, né? Então, eu queria É, agradecer aí as pessoas. Eu estou vendo aqui alguns comentários. Eduardo Barbosa, Conceição Faena, que milita aí na área da economia solidária. A gente tem outros colegas economistas aqui. Deixa eu ver, conseguir passar aqui mais alguma, se tem alguma pergunta, alguma coisa a mais, né? E aí eu passaria a palavra para a professora Elza Efigene para as suas considerações finais. Lena Lobo Neiva, suas é. considerações finais. Assim, esse tema não vai se esgotar hoje, pessoal. A gente vai ter na próxima quinta-feira, a Tiziana Rolim Queiroz, que está fazendo um trabalho de inovação social, empreendedorismo de impacto. Ela vem falar aqui de algumas experiências também. Então, quinta-feira nós vamos voltar a esse tema, né, com a participação da Tiziana, mas eu queria passar a palavra para a professora Elza fazer um fecho e as considerações finais, e já agradecendo em nome do Corecon, né, e esse prazer de ter e reencontrar você aí nesse momento É. triste de pandemia, mas que a gente vai reunir as forças para realmente lutar pela economia solidária. Eu acho que esse tempo de pandemia a gente tem que deixar, é, não deixar a peteca cair, não perder a esperança de que é durante as crises que a gente reinventa outras perspectivas de luta, outras estratégias de luta, né? Então, nesse sentido, eu acho que a economia solidária é um projeto social, né? São experiências, são experimentos, são empreendimentos, mas no fundo, o pano de fundo é a construção de um projeto social onde os movimentos convergem na luta pela igualdade, pela dignidade, né? E pela solidariedade. E congregam várias reivindicações e um objetivo comum de um outro modelo de sociedade. Eu acho que, para além do ganha-pão, do que se ganha através dos empreendimentos, tem toda essa perspectiva de construção de um novo modelo de sociedade. E, e que o trabalho ele tem uma centralidade muito grande, né, na vida humana, né? E eu vejo que existem redes que já estão mais consolidadas do que outras, né? Eu vejo que é uma forma de criar novas sociabilidades, né? Articulando produção, consumo e uma própria utopia, que a gente, eu acho que a economia, tem gente que fala que a economia solidária é uma utopia, mas é uma utopia que nos leva a estar sempre caminhando, como disse o Eduardo Galeano. Então, eu quero agradecer também essa experiência, é a primeira vez que eu uso essa tecnologia para falar em público. Foi difícil a entrada, mas foi um prazer e eu fiquei muito feliz em poder participar desse debate, dessa discussão hoje. Obrigada, professora, muito obrigada. Boa noite, Obrigada. pessoal, a todos vocês que participaram. Vai ficar gravado aí Obrigada. no Instagram do Tá. Corecon. Quem não pôde participar, vocês divulgam que pode recuperar aí o nosso debate. Então, até quinta-feira. Boa noite para Tá, todos. obrigada. Boa noite para todos e obrigada pelos ouvintes.